Quero te dar as boas-vindas a mais um CMcast. E você já parou para pensar que tem gente que é mais racional, tem gente que é mais ligada a tarefas, tem gente que é mais apegada a pessoas. E esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a metodologia DISC, que fala sobre comportamentos. Eu sou o Willy Santos e eu estou aqui com o Lucas Freitas e com o Leonardo Gomes. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Mais uma vez, um privilégio estar aqui, poder conversar com vocês. É isso aí. Meus amigos, gratidão pela presença de vocês, gratidão pelo convite. Para mim também é uma alegria estar aqui e poder compartilhar e ter uma troca de ideias e conhecimento com vocês aqui. Legal. Bonito terno, hein? Gostou? A do casamento, né? Gostei. É do seu casamento esse aí. Só para momentos especiais. Então o CMcast para mim é muito especial, né? Aí... Já merece um corte isso, editor, será? Pessoal, compartilha com alguém que talvez precise ter esse conhecimento. Já mete o dedão aí no like. E vamos para mais esse tema que tá bem bacana. A tecnologia, a metodologia DISC é bem conhecida, né? Bem difundida. E a gente quer bater um papo sobre isso, né? E da importância disso, né? Então, vamos primeiro o que é, né? O que é a metodologia, de onde é que surgiu, como é que foi criado. E aí, quem é que se arrisca aí para falar um pouco? Acho que tem uma base num livro, né? É baseado no livro As Emoções das Pessoas Normais, né? Mas, dando uma definição, né, sobre o que é o método DISC em si, o método DISC, ele universalmente categoriza 4 grupos de pessoas no mundo, 4 perfis comportamentais. E aí essas 4 categorias elas remetem à sigla DISC. E por que a sigla em si, né? Eu vou até consultar minha colinha aqui para não ter para não ter o risco de errar. É importante que é ao vivo, né? Não vai dar para editar. Exatamente. Né? O D, né, de DISC, vem de dominância. O I de influência. O S de estabilidade, né, do termo em inglês. E o C de conformidade, né? Tudo precisa estar em conformidade. E aí a gente vai depois explanar aqui cada perfil dentro dessas características. Show de bola. As emoções das pessoas normais. É o livro que embasa tudo isso. O autor escreveu esse livro de acordo com as pesquisas dele. Depois vem um outro pesquisador e sistematizou isso em um teste. Então dá para a gente fazer um teste e descobrir a maneira como a gente se comporta e qual é a maneira que mais domina os nossos comportamentos. É interessante que todos nós temos essas 4 formas. Sim. Uma ou outra vai se sobressair, né? E por que a gente estuda isso? Vou passar essa para o Leonardo. Por que estudar? Por que um semicast sobre DISC? E qual a importância disso para as pessoas? Bom, ao me aprofundar, e é uma ferramenta que me ajudou bastante, eu pude identificar 2 pontos principais e cruciais no método DISC. E eu diria que em um mundo empresarial ele é inegociável. Você precisa ter o método DISC para entender as suas funções, para entender os seus funcionários, para entender os seus setores. Então, o gestor ele precisa saber do Willy qual é agora, o que predomina no Willy hoje, do DISC, o que o Willy é mais forte, no que o Willy é melhor. Porque aí eu pego o que você é bom e aí eu apago e coloco você naquilo que você não é o que você sobressai, não é o seu forte, não é o seu principal. Então, quando um gestor ele tem a ideia e ele tem o conhecimento sobre a importância do método DISC, ele vai conseguir agora alocar cada funcionário no seu devido lugar. Às vezes o cara ele nasceu para ir para a rua e para fazer acontecer a empresa. E aí o gestor, sem ter esse conhecimento do método DISC, acha que esse cara é para ficar preso em uma sala, atrás de uma planilha, fazendo o trabalho ali burocrático e administrativo. E tá tudo bem os dois, mas qual que é o problema? O gestor não conseguiu identificar, pelo fato de não conhecer o método DISC, onde que aquele cara era melhor. Então, quando eu olho para a importância do método DISC, dentro das empresas, a gente precisa aplicar. Então, se você hoje tem uma empresa, se você gere pessoas, se você agora mentoria pessoas, você precisa conhecer esse método. Você precisa aplicar esse método, porque às vezes tem muito potencial parado e sufocado onde ele está, onde em um lugar correto ele pode fluir, ele pode sobressair e fazer muito mais.
E um segundo ponto que eu gosto de resumir o método DISC é para nós mesmos, né? Então, como que eu vou saber o que fazer? Como eu vou me importar? Como eu vou me comportar? Então, quando eu tenho o método DISC, ele nos remete também aos nossos outros CM-casts, né? Então, você que não assistiu ainda, você pode voltar, você pode entrar na nossa página do CM e você pode procurar falando sobre o autoconhecimento. O método DISC vai me mostrar, cara, o que predomina na minha vida? O que eu faço de melhor? Então, quando eu tenho esse conhecimento, aí eu vou pensar em uma esposa para casar, eu vou saber o que mais se encaixa a mim. Quando eu vou procurar onde que eu vou atuar, qual curso eu vou fazer, qual faculdade eu vou fazer. O método DISC vai me apontar e vai mostrar, olha, é melhor você não seguir por aqui, porque o seu lado predominante é esse. Então, eu resumo nessas duas importâncias hoje do método DISC. Legal. Você falando sobre empresa, me remeteu a uma pesquisa que eu vi que 63% das pessoas nos ambientes profissionais, elas têm algum tipo de problema relacional. E eles estavam atrelando nessa pesquisa esses problemas aos perfis comportamentais das pessoas. Então, por que eu tenho um problema com algumas pessoas no trabalho? Porque o perfil dela, a forma dela fazer uma tarefa, a forma com que ela se comporta é diferente da minha forma e eu não tenho o conhecimento disso. Olha que importante, 63% das pessoas têm problema de relação nos ambientes de trabalho. Então, isso serve para todo mundo, porque se você não tem uma empresa, ou você é um chefe, você é um funcionário, você está numa empresa, você é o dono dela, você é o empregado dela, a maioria das pessoas, né? Se você é autônomo, você tem que se virar com você mesmo, né? Mas se você trabalha numa empresa, você trabalha com gente, e aí tem aquele ditado, né? Trabalhar com gente é problemático. Por quê? Porque as pessoas são distintas, são diferentes, né? 63% das pessoas têm problemas de relação. E eu anotei aqui um outro dado que é 80% em 2017, a rotatividade nas empresas brasileiras foi de 38%. Fizeram uma pesquisa e nos empregos, nas empresas do Brasil, 38% de rotatividade. 38% das pessoas contratadas foram desligadas. Isso atrelando a perfil comportamental. E 80% desses desligamentos seriam evitados se as pessoas fossem contratadas direito. Contratam-se para a pessoa fazer uma atividade que não tem qualquer relação com o perfil dela. Olha que interessante, né? Exato. O quanto de dinheiro está envolvido aí, o quanto que a empresa poderia evitar de prejuízo, o quanto as relações poderiam ser melhores se eu colocasse o Lucas para trabalhar junto com o Leonardo e comigo em funções que têm a ver com o que a gente naturalmente corresponde e naturalmente é bom, né? O que você tem a dizer, Lucas, sobre isso? Relações, problemas de relacionamento? É legal porque são vários pontos, né? O método diz que não é só para uma ocasião específica, ele vai te dar pontos que se conectam. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um colaborador que eu sei qual é a sua habilidade, qual é a sua potência, e ele está no lugar certo, é um ponto. Se eu sei que ele precisa de um assistente, de um ajudante com uma outra habilidade, é um outro ponto. Então, eu sei montar um time e eu, além disso, eu posso fazer com que eles entendam o método DISC e eles vão entender a percepção do outro no seu cotidiano. Uhum. Então, assim, se eu sou mais acelerado, o Léo é mais calmo. Nós temos uma missão dentro daquele setor. Eu, entendendo o método DISC, percebo a percepção do Léo sobre aquela função. Então, eu sei como ele já vai agir, qual é o normal dele, como eu preciso estimulá-lo para que ele se estique um pouco dentro das suas fraquezas e como ele também precisa me estimular. Então, a gente se completa sendo um time. Então, assim, são tantos pontos que estão interligados no método DISC que dentro de uma empresa, assim, eu vejo como fundamental. Não tem como. Se eu estou numa equipe e eu sou mais acelerado e a outra pessoa, pelo perfil dela, faz as coisas de uma forma mais meticulosa e aí automaticamente mais lenta, mais devagar, não é que a outra pessoa é preguiçosa. Não é que ela não quer fazer, né? É o perfil dela. E aí, se você não tem essa compreensão, você vai achar isso. Vai julgar, você né? pode achar isso, né? Sim. Tá fazendo corpo mole, não tá afim do trabalho em si. Uhum. Mas
na percepção dela não, eu preciso fazer isso aqui com mais calma, com mais planejamento, talvez. O outro, não, eu preciso entregar logo. Sim. Entendeu? Então, um entende a percepção do outro. Que o outro pensa, não, eu preciso ajudar o meu próximo, né? E você vai encontrar de tudo. Exatamente. Então, vocês falando, me remete também do sentido de, cara, eu preciso que a minha equipe, a minha empresa seja saudável. Então, quantas pessoas hoje acordam para trabalhar infelizes? Meu Deus, mais uma segunda-feira. Meu Deus, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. É porque aquela pessoa não está no lugar certo. Aquela pessoa não é feliz com o que ela faz. Então, quando a gente entende e aplica o método DISC, a gente até previne doenças e problemas mentais. Do tipo, cara, a pessoa todos os dias se martiriza. Cara, de novo. É só porque ela está no lugar errado. Se eu, como empresa, como gestor, identifico logo isso e coloco aquela pessoa no lugar certo, essa pessoa logo todos os dias vai estar automotivada para trabalhar e, além de não ter um problema na área onde ela atua, eu vou ter muita produtividade, onde ela vai eventualmente agora atuar. Então, entenda onde cada uma das pessoas renda melhor, possa render e dar o seu melhor, né? Show. Isso é para a empresa, como a gente está bem ressaltando aqui. Como o Lucas disse, isso serve para tudo na vida, né? Isso serve para o meu trabalho, serve para os meus relacionamentos de amizade, serve para minha família, serve para a forma como eu lido com os meus filhos, por exemplo. Eu tenho 2 filhos. Eu os crio no mesmo CEP, no mesmo lugar. Eles comem do mesmo alimento, eles vão para a mesma escola e eles são 2 caras completamente diferentes. Perfil comportamental, né? Um é mais dominante mesmo. Um é mais executor. Eu falo um negócio pra ele, ele vai lá e faz. Eu posso arriscar aqui? É o Pedro? Arrisca, é o Pedro. O meu mais velho é assim, eu falo, Pedro, pega lá o rodo pro papai enxugar, rapar ali um negócio. O Pedro sai correndo lá, pega o rodo e traz. Se eu falar assim pro Isaac, pega lá o rodo. Ué, pai, choveu, foi? Choveu, filho. E tá onde o rodo? Tá lá. E eu trago o pano também, pai? Como são distintos, diferentes, né? E quando a gente sabe disso, eu não vou falar, cara, o Isaac é desligado, velho. O Isaac é devagar. Não, o Isaac tem um perfil diferente do Pedro. E aí, como a gente passa a pensar sobre isso, e a gente às vezes olha assim, alguém que criou 2 filhos e fala, meu Deus, eu fui justo na criação, criei esses 2 meninos do mesmo jeito, um tá aí com sucesso e o outro não deu pra nada. Você não foi justo na criação, porque ser justo é dar para um filho o que ele precisa e comunicar do jeito dele e para o outro o que o outro precisa. Então não dá para criar filhos da mesma forma, não dá para tratar as pessoas da mesma forma. Eu sou amigo do Lucas, eu sou amigo do Léo. Eu sou padrinho de casamento do Léo e eu não sou padrinho do Lucas porque o Lucas não quer casar, o Lucas não quer nada pra vida. Que Mas isso, mano? eu tenho 2 amigos e eu preciso tratá-los de forma diferente. Deixar bem claro que isso é mentira, tá, gente? O Lucas tá na pista, viu, gente? Só pra dizer. Toda vez chega nesse ponto aqui. Toda vez. Então, assim, serve pra tudo, pras relações. Demais, e aprender sobre isso é maravilhoso, né? Então, já adianta que a gente vai mandar um roteirinho pro pessoal, né? Sim. A gente vai mandar um roteirinho pra eles. E aí a gente desafia vocês a ler, estudar, ouvir mais coisas sobre isso, porque isso aqui é maravilhoso. Facilita a vida e facilita as relações, né? Que tal a gente passar pelo DISC, então? Olhar pra cada uma Antes da gente entrar, mano, perfis, só sim. um insight veio mesmo você falando, nas últimas semanas, nos últimos dias, me aprofundando um pouco mais no método DISC, e aí onde a gente pode aplicar, a gente fala um pouco sobre empresas, você falou sobre o filho, e aí você falou do casamento, e me veio à mente, cara, como é importante. Imagina, saia desse CMCast hoje disposto a dominar essa parada, a entender sobre, cara, o meu amigo como é que ele é, o meu chefe como é que é, e a minha esposa e o meu esposo. Pelo menos a essência do método, da né? parada. Já Isso é suficiente para você diferença. ter uma percepção melhor. Domingo. Sábado. Minha esposa, eu não sou fã de arrumar a casa, lavar, aquela coisa. Já minha esposa, ela não que ela goste, mas ela sabe mais do que a necessidade. Então, sábado a gente teve um imprevisto lá em casa, onde final de semana eu já falei para ela pra gente não mexer com essas coisas, porque eu sinto como se eu estivesse perdendo o dia que eu tenho para ficar com ela, né? Mas a gente precisou fazer. E naquela semana passada, intensificando um pouco mais o meu estudo e o meu domínio sobre o método DISC, eu pude ver qual que é o perfil predominante da minha esposa, da minha cheirosa. Da minha cheirosa, diga-se de passagem. Ela em casa, mano... Fazendo minha, né? E olhando, né? Pra certas pessoas. É porque o perfume dela é forte. Ela em casa, mano, eu vi o quanto que ela é dominante, o quanto que ela é de fazer, o quanto que ela é... E até então, antes, o quanto que eu bati de frente com isso.
Vamos fazer isso? Olha, E eu sou o que mais planejador. Não, amor, vamos fazer na semana que vem, que aí essa semana a gente faz isso, aí a gente começa a semana assim, nesse dia aqui de X horas a X horas, de tal horário até o horário, a gente faz isso. E não dava, era briga. Porque o perfil dela, predominante de casa, ela domina de fazer, de executar, de estar ali agindo. Então, quando veio o sábado essa situação de ter que fazer, eu falei, eu não quero brigar, né? Sabadão começando agora, vamos lá vamos, né? Cada cantinho da casa. porque você entendeu a percepção dela. E antes já era talvez um atrito, já seria uma briga. Mas agora, quando eu entendo, cara, minha esposa é assim. Então, poxa, quando eu for fazer algo por ela, ou pensar em não fazer, eu vou me lembrar disso. Sim. Eu vou me lembrar desse perfil. Sim. Olha só que interessante. Aqui, eu te vejo mais como um perfil executor do que planejador. E aí você já está me dizendo que em casa você gosta de planejar mais as coisas. Então, é importante entender os perfis e os contextos. Porque, por exemplo, nada impede de você se esticar um pouco e você se adaptar para aquela ocasião. Então, aqui você precisa ser mais executor, fazer as coisas acontecerem de fato. E em casa você sentiu mais a necessidade de ser um planejador. Então, entender os perfis e entender os contextos também é muito importante. Perfeito. Ter uma clareza do que está sendo me exigido para esse contexto, para essa vivência. Exatamente. Por exemplo, vocês dois são casados, eu não sou. Então, quando eu entendi isso aqui, eu entendi o perfil dos meus pais. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E me deu muita clareza sobre os conflitos que poderiam acontecer em casa, os que já tinham acontecido. Então, da relação dos meus pais, da relação minha com os meus pais, da relação do meu irmão, eu tenho um irmão só, mais velho, da minha relação com o meu irmão, da relação do meu irmão com os meus pais. Então, me deu uma percepção geral sobre o perfil de cada um. Vai ficando tudo muito claro, né? E aí parece que você tá em cima de um prédio enxergando tudo. Ó, fulano é assim. Exatamente. Ciclano é assim. Com meu pai me comunico de uma maneira, com a minha mãe eu me comunico de outra maneira, porque eu sei que é da forma que funciona para o perfil dele. Sim. E aí você vai vendo, né? Então, com ele eu vou agir daquela forma. Você consegue fazer esse filtro. E aí você consegue ter relacionamentos melhores. E aí eu te faço uma pergunta, mano. Você que é mais ativa nesse meio eclesiástico. Sobre o método DISC. Você o vê como relevante, mano, num aconselhamento, por exemplo, de um casal. O casal tá falando. Rapidamente a gente consegue identificar. Não, é porque fulano tem o perfil predominante X e fulano tem Y e eles não estão conseguindo se entender. Você acha que é possível aplicar o método DISC nisso também, mano? Com certeza, né? Eu palestro muito para casais, aconselho casais. E qual é a grande maioria dos problemas? 90% do problema dos casais é comunicação. Esse é 90%. Tem um autor que eu gosto muito que ele diz que a comunicação é o oxigênio de um relacionamento. Se a comunicação não é saudável, esse casamento e essa relação ela tende a se desfacelar. Então, falar de comunicação é falar disso. Como é que eu me comunico de uma forma mais assertiva com a pessoa com quem eu vivo? Conhecendo mais dela. Então, diz que é fundamental. Seria excepcional. Diz que antes do homem ou da mulher dizer sim diante do padre e do pastor, fala, vamos fazer esse teste aqui para você saber com quem você está casando. Você está casando com um dominante e você é um planejador. É isso mesmo? Então, sim, eu vos declaro marido e mulher. Então, agora você está ciente com quem você está casando. Então, até na busca também. Total relevância. Até na busca de uma pessoa, né? Qual seria a pessoa ideal para namorar contigo? Gente, eu assumi... Não é sobre mim, tá, gente? Eu assumi, assim, um papel de casamenteiro aqui e eu quero casar o Lucas. Ano que vem. 2023. Se eu não for o celebrante do seu casamento, eu quero ser pelo menos o padrinho, mas você tem que casar ano que vem. Então, vamos subir a hashtag Casa Lucas. Então, vamos lá. Vamos falar do DISC. DISC, o D do DISC é de dominância, o I é de influência, o S é de estabilidade, né, como o Lucas falou, e o C de conformidade. Vamos lá para o D do DISC, que é de dominância. Então, existem pessoas que é mais predominante no comportamento delas a dominância. E o que significa isso, meus amigos? O dominante, ele é também um executor, né? Ele, assim como o Pedro, seu filho, ele vai lá e faz. Deu uma missão para ele, ele vai lá e executa e ponto final. Eu acho que é legal também a gente
falar aqui em qual perfil a gente se enquadra, né? Qual perfil que a gente faz parte. Não já entregando aqui, mas falando sobre dominância. Alguém quer... Não sei, quer falar alguma coisa, galera? Não sei se o pessoal de casa aí já percebeu alguma coisa aqui do que a gente já falou, né? E só um conceito aqui. A gente fala da área, o D é de dominância e o nome do perfil é executor. Então, eu e o Leonardo temos esse perfil profissionalmente falando, né? Esse é o perfil, depois do teste que a gente faz, é o perfil que mais predomina nas nossas relações profissionais. Fala aí um pouquinho, Léo, pontos fortes e pontos de melhoria de um executor. E é legal quando você identifica isso, né? Caraca, de fato eu sou um dominante. O que é um dominante? Um cara que vai lá e faz. Um cara que vai lá e domina a parada, domina a situação, resolve o problema e vamos pro próximo. Quando fala sobre dominar, me remete um pouco à figura do tubarão no mar. O que é o tubarão? É o cara que manda, é o cara que tá ali sempre na ativa. E o legal é que quando você para observar e ler um pouco mais sobre os tubarões, para que eles possam respirar, eles têm que ficar em movimento praticamente o tempo todo. E esse é o dominante, é o cara que tá o tempo todo agindo, é o cara que tá sempre fazendo acontecer. Quando a gente olha para o perfil planejador, que nós vamos falar um pouco mais à frente, o planejador, ele faz bem feito. O dominante, ele vai lá e faz. Não é um cara que busca a perfeição. Não é um cara que busca... Não, é um cara que tá sempre fazendo. É um cara que tá aqui para fazer. Então, como a gente comentou aqui dentro, onde eu trabalho, profissionalmente, eu sou muito dominante. Se eu ficar, por exemplo, um pouco inércio, isso me dá uma dor de cabeça. Isso me dá... Meu Deus do céu. Então, hoje, eu tô num cargo de supervisão com a gestão do Willi, mas de tão dominante da parada, de não ficar parado, eu falo, caraca, eu preciso me dar metas aqui. E hoje as minhas metas são diferentes. Então eu vou conversar com tantas pessoas, vou orientar tantas pessoas, vou treinar tantas pessoas, vou olhar o celular para potencializar o resultado de tantas pessoas. Eu sou esse cara que eu preciso começar o meu dia sabendo o que eu preciso fazer. Aí eu chego em casa, aí eu começo a planejar, né? Eu começo a sonhar, a imaginar e a vislumbrar. Mas o dominante é esse cara. É esse cara que faz. E o ponto de melhoria para esse cara é, calma aí. Deixa eu ver que se às vezes eu não tô fazendo demais, não tô atropelando as coisas aqui, e alguma coisa que poderia ser melhor, eu tô fazendo aqui meia boca. Não, deixa eu dar uma pausa aqui, uma respirada, e depois eu volto a fazer de novo. Sim. O executor é focado em tarefas, né? É focado em fazer as coisas. Ele se interessa em que algo seja feito. Talvez não seja da melhor forma, mas vai ser feito. E geralmente vai ser feito rápido. Então, o perfil executor, ele é ousado, ele é competitivo, ele vai lá e faz. E ponto final. Eu anotei aqui algumas coisas. O executor, ele é competitivo, determinado, ele é independente, ele é corajoso, ele gosta de meta, gosta de desafio. Então, se você fala alguma coisa, será que a gente consegue tal coisa? Ele vai falar, a gente consegue. Com certeza. Ele não planejou, ele não mediu, não calculou nada. Ele só disse, não, vamos conseguir. Vamos construir uma casa aqui, ele bora. Não, vamos. Já começa a construir. Ele já tá com tijolo e cimento. Ele não vai ver a superfície, ele não vai atrás de um planejamento, de uma engenharia. Não, vamos começar aqui agora. E aí, como todo perfil, existem pontos altos e existem pontos baixos no perfil. Então, na dominância, o ponto alto é isso que a gente falou, de ousadia, de ser muito direto, de ter foco em resultado. E o que é baixo em pessoas que têm esse perfil de dominante? Ele não aceita muito cooperação. Ele não é bom com cooperação. Ele é muito de trabalho em equipe. Porque ele quer que seja feito logo. Outra característica, ele não é muito moderado. Geralmente ele é intenso. Outra característica, ele não é tão diplomático assim. Às vezes ele pode até atropelar pessoas, porque ele está focado na tarefa e não nas pessoas. Então, ele age muito pelo lado racional e pouco pelo emocional. Ele é considerado frio às vezes. Porque ele está focado, né? Ele está focado em fazer algo. Não importa às vezes para ele se na realização dessa tarefa ele deixou algumas pessoas para trás e ele magoou algumas pessoas. Às vezes está acontecendo alguma coisa ali, ele está tão focado que ele não está nem percebendo também. Isso. Então, todos os perfis vão ser isso. Vão ter pontos assim. Você precisa de pessoas na sua vida, na sua empresa, nas relações que você convive, que elas façam as coisas. Elas são determinadas? Sim. Aí os pontos de melhoria.
Mas a gente não precisa deixar ninguém para trás. A gente não precisa atropelar as pessoas, machucar as pessoas, magoar para que algo seja feito. Então, é o perfil que eu me... É o perfil que eu tenho, profissionalmente falando, um perfil de execução, de dominância. E Profissionalmente falando? Profissionalmente falando. Em casa eu já tenho outro perfil. É? Em casa eu tenho outro perfil. Nas suas relações de amizade? Nas minhas relações de amizade. Digam vocês. Qual o perfil? Diria algumas pessoas que é tóxico. Não tem esse perfil aqui, não. Perfil tóxico e abusivo. É o DISC, né? Acrescentei o T aí. É característica do executor, né? Às vezes o executor passa por cima de pessoas. Então, assim, Lucas, eu não tô nem pro seu planejamento, não. Vamos fazer um negócio aqui. Então, é por isso que às vezes soa tóxico, né? Mas não é não. A gente é um amorzinho de pessoa. É, pô. Mas brincadeiras à parte, ao meu ver, pra mim, né? Te analisando, o seu comportamento comigo é mais do que a gente vai falar posteriormente, que é o influente, o comunicador, é um cara... Nas relações de amizade. Nas relações de amizade. Mas tô falando do tubarão, e aí lendo um pouco a respeito, vi uma pesquisa, né? Onde mais de 90% das pessoas dentro da academia, né? Isso não quer dizer que seja na vida, elas são dominantes. São pessoas que querem o resultado para ontem. Principalmente o sexo masculino. Porque o cara que é o tubarão, quem é o tubarão? Você identifica. Inclusive ali na sala ali eu consigo ver uns 2, 3. É o cara que entra na academia e em um mês ele quer o resultado. Aí o resultado não vem como ele gostaria. Por que eu não tive resultado ainda? Exato. E aí o tubarão ele não tem paciência, ele faz acontecer. Ele vai lá e aplica uma bomba. Ele vai lá e se consulta e faz alguma coisa para que o resultado venha. O planejador quer seguir bonitinho a rotina de treinos, a alimentação. E aí ele não dá conta e acaba logo e sai. Você acha que esses executores dominantes que focam no resultado, eles são os que mais aplicam bomba? Joguei pro alto, falando que todo cara bombado é um tubarão. É um executor. Mas é legal falar sobre esse perfil dominante, porque, como a gente falou no começo, né? Esse cara no lugar certo. Sim. Imagina esse cara no lugar certo. Mas em contrapartida, imagina esse cara no lugar errado. Ele faz um estrago rápido. Rápido. Né? Porque ele é rápido quando ele faz as coisas. E é tipo o efeito dominó, né? Que aí ele faz uma besteira aqui, mas é tão forte que aí derruba outro, que vai derrubando um ao outro. Sim. Então estejamos cientes nisso, né? Legal. E aí o Lucas, que é o cara que tem um perfil que faz roteiros, colocou aqui pra gente personagens, né? Personalidades que tem esse perfil executor, né? Quer citar algum deles aí, Lucas? Qual que mais te chamou a atenção? O Buzz Lightyear, de Toy Story. Toy Story. Ele é um... Eu esqueci qual é a palavra, mas ele... Brinquedo? Não, dentro do... Gente, enfim. Óbvio, ele é um brinquedo, mas ele já chega... No primeiro filme do Toy Story, ele já chega querendo cumprir uma missão, sabe? Ele tá em outro contexto, mas ele sabe o papel dele e ele já quer executar aquilo. Todos os brinquedos que estão ali, ele já quer dar uma ordem. A gente tem que seguir isso. E aí os outros brinquedos são de outros contextos. Tem cowboy, tem cachorro, tem outras coisas. Sim. Mas ele tá no contexto dele e ele já quer cumprir a missão, ponto final, entendeu? Ele não pensa, não quer saber quem tá ficando para trás. Ele é focado. Legal. Buzz Lightyear. Perfil executor. E o cowboy, qual é o nome do cowboy? É o Woody? É o Woody. O cowboy é influenciador? O cowboy é influenciador. Ele já é mais das relações. É um fofo. É fofinho. O cowboy é o influenciador, que é o nosso segundo perfil. Do DISC, o D de dominante, que é o executor, e o I de influente. O perfil é comunicador, né? Comunicador. O que temos a dizer sobre o perfil comunicador? O comunicador, ele se dá bem com pessoas, né? Com relações. Então, ele se conecta muito fácil. Ele vai chegar em qualquer ambiente e muito facilmente ele já vai criar conexões. Em outros perfis aqui, a gente vai ver que, às vezes, uma pessoa chega no ambiente, primeiro ela vai analisar como ela deve se comportar,
se ela pode falar mais ou se ela fica mais calada ou comunicador, não. Ele já chega, já faz amizade, ele já... Soltando piada. Você se identificou, mano? Não, só tô complementando. Ele já chega mostrando quem é ele, independente do local. Ele vai ser autêntico. Sim. Então, ele cria uma conexão muito fácil com as pessoas. Uhum. E aí, Léo? Como contribuiria com um perfil comunicador? Pensando no comunicador, para a gente dar um exemplo, se eu coloco um dominante dentro de uma sala com um celular para que ele faça um determinado resultado, ele vai amar aquilo. Então, só ele sozinho dentro de uma sala para fazer o seu resultado, para fazer acontecer. Agora, se eu coloco o influente, esse comunicador, em uma sala, trancado, com um celular e uma planilha, Nossa. o gato, essa pessoa morre. É como o gato, né? O gato, se você deixá-lo sozinho, o gato fica doido. Porque ele gosta de estar com pessoas. Ele é aquele cara de se relacionar. Então, quando eu olho para esse perfil, eu vejo alguém mais amigo, eu vejo alguém mais, como você falou, das conexões, de entender as pessoas, onde o bem-estar do outro é mais importante do que o dele. Para mim, vale muito mais a pena o Lucas chegar primeiro do que a mim, falando como alguém que tem esse perfil como comunicador. Então, essa pessoa, amiga de todo mundo, onde quer que todo mundo esteja bem, onde quer que todo mundo esteja no seu determinado lugar, fazendo e dando o seu melhor. Eu vejo esse cara como essa pessoa. E ele é uma pessoa muito desenrolada. Ela é uma pessoa desenrolada. Então, assim, coloca um problema na mão dele, ele vai encontrar a pessoa que vai resolver, ele vai se virar, entendeu? Então, liga para fulano, liga para ciclano, ele é desenrolado. Ele se comunica bem. Então, ele sabe expressar as necessidades da mesma maneira que ele sabe ouvir as necessidades, porque ele tem essa percepção de conexão com as pessoas. Uhum. E a palavra comunicador remete à palavra comunidade, que é de fazer junto. Então, ele gosta de conexão, né? Então, por exemplo, se a gente saísse daqui e falasse, vamos comer alguma coisa? O dominante diria, vamos comer ali rapidinho? Um hambúrguer, qualquer coisa? O comunicador diria, Quem vai? Vamos chamar fulano. Ele gosta de fazer as coisas em equipe, né? Então, ele tem uma personalidade forte, extrovertida. Ele tem facilidade de fazer amigos, e de influenciar. Por fazer amigos, por comunicar com todo mundo, ele é o I da letra diz que ele é influente. Ele influencia as pessoas. Ele tem um ótimo perfil para liderar pessoas, porque as pessoas tendem a comprar a ideia que ele levanta. Porque ele sabe defender a ideia. Lembra que ele é comunicador? Ele sabe vender uma ideia. Ele sabe passar Ele é uma criativo, ideia. né? Então. Criativo também. Então, para não fugir do roteiro do nosso amigo aqui, os pontos fortes. Pode citar aí, meu querido. Bom, a gente já falou sobre a comunicação, ele é comunicativo, ele é muito entusiasmado, então quando ele recebe uma ideia, ele pode agregar muito de maneira criativa àquela ideia e ele pode disseminar essa ideia para outras pessoas. E ele é muito persuasivo, como ele comprou a ideia, ele pode com facilidade implementar essa ideia, persuadindo outras pessoas. Uhum. Ele é muito sociável, né? Eu consigo enxergar esse cara falando tranquilamente com estranhos. Né? Total. Ele é o cara que chega, sei lá, na fila do banco e vai fazer amizade. Sim. Eita, muito boleto aí, né, minha senhora? E vai, já puxa É o gente boa, né, da turma. gente. Você vai no almoço assim. Ele é engraçado, bem-humorado. De uma pessoa que você tá conhecendo agora, de uma futura pretendente, não sei. E aí você vai na família, você vê que tem um cara que se destaca, né? Um bem-humorado, um cara, né, amigão de todo mundo, engraçado. Esse é o cara comunicador. Quer identificar o comunicador, você vai identificar nas festas de Natal. Ele gosta de ser o centro das atenções, ele vai estar contando alguma história, vai estar zoando Papai Noel, não sei, alguma coisa ele vai falar. Ou ele é o próprio Papai Noel. Ou ele é o Papai Noel. E agora, pontos de melhoria do comunicador. O comunicador, ele não gosta de conflitos. Então, ele é tendencioso a esconder problemas, a esconder conflitos. Ele não quer que haja um problema aqui, então ele esconde. Esconde coisas que deveriam ser conversadas e tratadas. Ele esconde. Um outro ponto de melhoria tem problemas com o tempo. Ele pode ser desorganizado. Ele pode falar sem pensar. Ele pode facilmente se desfocar das coisas. Porque ele está preocupado com conexão. Como ele é mais entusiasmado, mais fluido, né, em alguns contextos, ele tem uma dificuldade de organização. Ele não é, geralmente, o cara que vai lá e faz uma planilhazinha bonitinha, vai seguir passo a passo, porque ele é agilizado.
Então, você deu uma missão para ele, ele já tá vendo com algumas pessoas o que ele pode fazer, já tá criando as conexões dele. Ele não vai parar e seguir o roteiro certinho, mas ele vai cumprir, ele é agilizado. Sim. Eu me pego em alguns momentos vendo que eu sou esse cara, né? E aí, como é esse ponto de melhoria aqui, esse ponto limitante, ele é verdade, do tipo, falar sem pensar. O cara que é extrovertido, é alegre, tá ali tentando encaixar todo mundo, fazer com que todo mundo esteja ali participando. Às vezes ele tá falando a piada pra alegrar as pessoas e acaba falando a parada sem pensar. E quando ele raciocina, ele vê que, caraca, falei água, magoei uma pessoa. Poxa, falei demais, mano. E isso acontece demais. Nossa. Você me fez lembrar de um ponto que é importante ressaltar. Geralmente, não é via de... Aliás, é via de regra, mas tem suas exceções, né? Geralmente, o executor está atrelado ao comunicador. Então, às vezes, nas suas porcentagens aí de cada perfil, geralmente... O que dá em predominância executor, o segundo geralmente é o comunicador e vice-versa. Tem suas exceções, o que é bom, porque indica que você tem essa flexibilidade, mas geralmente o comunicador e o executor andam atrelados, né? Um ao outro. Sim, sim. Comigo é assim, eu fiz o teste, em primeiro lugar vem dominante, executor, em segundo lugar vem influência, comunicador. Beleza. E aí a gente tem personalidades aqui, personagens também, né? E aí você quer destacar algum desses aqui? Personagens que são comunicadores? Ah, sim. Tem um personagem que é bem caricato, assim, do comunicador, que é o Will, de Um Maluco no Pedaço. Inclusive, tem uma cena em um workshop que eu fiz sobre DISC. O profissional levou, né, essa cena, que é de Um Maluco no Pedaço, onde o Will chega na mansão e aí ele é comunicador e o mordomo é analítico. A gente vai chegar no analítico, depois vocês vão entender melhor. E aí o mordomo tá todo alinhado, todo certinho, ele vai abrir a porta da mansão e aí o Will chega já fazendo, e aí, não sei o que, fazendo bagunça e tal. Aí ele esbarra no quadro, aí o quadro já fica torto. Aí o analítico vai lá e arruma o quadro, coloca no lugar certinho, aí ele bagunça o tapete. Uau. E aí, os dois perfis ficam muito claros nessa cena, sabe? Porque o comunicador, ele já é da galera, já chegando, e o mordomo colocando, o analítico, né? Colocando tudo no lugar certinho. Maluco no Pedaço. Legal. Will Smith. Eu gosto dos filmes do Will Smith. Sim. Gosto dos filmes do Will Smith. Esse, então, foi o comunicador. A letra I do DISC é o influente. E a gente vai para o terceiro perfil, então, do S, de stability. Ou stability. Ou não sei. Estabilidade. Estabilidade. O perfil é o planejador. Que é o estável, né? Não pode falar. Eu posso falar o quê, mano? Gente, esse é o perfil que eu mais me identifico. É porque, assim, a gente, inclusive, trazendo um ponto interessante também. Quando a gente se conhece e a gente entende a nossa função, a gente sabe quais são as mudanças que a gente precisa fazer, né? Onde a gente precisa se esticar. Então, há um tempo atrás, eu fiz esse teste e deu em predominância o perfil estável, o resultado. E, recentemente, eu refiz e deu analítico. Eles andam, né, atrelados também. São os dois perfis que são, via de regra, opostos dos dois que a gente já falou inicialmente. Mas, enfim, só explicando o porquê que eu trouxe esse ponto, né? Há um tempo atrás deu estável e agora deu analítico, se tratando de mim, né? Mas são dois perfis muito latentes em mim. Como o Willi já disse, eu gosto de criar roteiro sobre as coisas, eu gosto de organização, gosto de planejar as coisas. Enfim, é isso. Legal. Você enxerga ele como... Demais. como planejador? Demais. E é esse cara que tem uma visão diferenciada, né? É um cara que sonha, é um cara que cria. E às vezes a gente tem uma dificuldade em ver isso em pessoas
mais adulta, né? A gente vai crescendo e a gente vai ficando velho e a gente vai perdendo esse perfil. E aí a gente vê isso muito gritando nas crianças, nos adolescentes. Então, quando eu sou adolescente, eu crescer, você é jogador de futebol. E aí, quando eu crescer, você é médico. E aí, quando eu crescer, eu vou ser igual meu pai, você é vendedor. Então, são essas pessoas que vislumbram, que olham, são positivas, criam e almejam. Você me fez lembrar do Pedro. Ele já me falou que ele quer ser empresário. Ele quer ter empresa só pra ele organizar, só pra ele dar ordem e tal. Tubarão. Por que será, né? Dominante, né? Executorzão. Esse perfil, então, o estável planejador, pontos fortes, ele é leal, confiável, é paciente, ele é um planejador, ele é um ótimo ouvinte e ele é calmo. Isso o Lucas é a personificação disso, demais, né? Mano. Como os perfis são muito assertivos, né? Quando a gente faz o teste, como a gente, de fato, consegue se enxergar em um desses quadrantes, né? E como é bom a gente se conhecer, como é bom vivenciar esse processo de autoconhecimento, saber seus perfis, saber, por exemplo, eu como executor, eu sei que eu preciso tomar muito cuidado para não passar por cima da opinião de uma outra pessoa. Considerar o que uma outra pessoa está dizendo em uma conversa, em uma decisão. Então, eu fico me policiando e fico vigiando. Então, por que eu faço isso? Porque eu me conheço. Porque eu passei por um processo de autoconhecimento, sei que eu geralmente vou agir de certa forma, e a forma como eu vou agir é distinta da forma da outra pessoa e pode gerar uma falha na comunicação, pode gerar algum atrito, a pessoa pode ficar chateada porque eu sou muito racional e algumas pessoas são muito emocionais. Então, se conhecer é muito bom, se conhecer é massa. E não é uma falácia, mano, o que você tá dizendo, porque isso na prática, e talvez se a gente parar aqui 2 minutinhos para raciocinar, a gente vai identificar. Então, no meu perfil dominante de executar, de ir lá e fazer, quando eu agora encontro com um planejador, com essa pessoa que sonha, que planeja, que vislumbra, e aí esse cara vai conversar comigo, esse cara é calmo. E é um dos pontos negativos meu, do tipo, dificuldade em ouvir, né? Então esse cara, ele vai falar, ele vai contar os detalhes, eu já tô aqui acelerado, eu já tô aqui pensando em outras coisas, já tô pensando em como executar esse plano dele. E a gente precisa se policiar com isso. Né? Um ponto interessante que você falou aí sobre sonhos, né? O dominante, ele sonha muito também. Só que ele sonha e ele já começa a correr atrás do sonho. Se você dá um sonho, fala uma missão para um planejador, ele vai falar o passo a passo para você alcançar esse sonho. Sim. Então, assim, são coisas que se completam. Sim. Não necessariamente algum deixa de sonhar. Ambos sonham, mas a forma de alcançar esse sonho pode ser distinta. Só que ambos podem se ajudar nesse sonho. Sim. Os pontos limitantes, os pontos de melhoria de alguém que é planejador, é que esse alguém ele pode ser possessivo, ele pode ser tolerante demais, ele não gosta de mudanças e ele faz uma coisa de cada vez. Então, o planejador, ele fez um plano, fez um roteiro, fez alguma coisa, ele pensou, dedicou tempo àquilo. A forma que ele faz um negócio é a forma correta. Aí, porque ele planejou, né? Porque ele planejou. Aí alguém vai e sugere uma mudança. Só porque quer mudar. Isso mata o planejador. Aí, meu amigo. E eu sou especialista em fazer isso com o Lucas. Eu já mudei o roteiro aqui hoje, né? Já mudei o roteiro. Ele, não, mas isso aí tava no começo. Não, mas vamos falar no final, né? Mas como são perfis que se complementam mesmo, né? Tem os personagens aí. Qual que você quer citar aí, Leonardo? Desses personagens. Só eu coloquei um personagem aqui de Game of Thrones na esperança de vocês já terem assistido, porque eu nunca vi essa série. Não, tá confirmado. Você nunca viu a série, mas colocou o personagem. Entendi. Porque o planejador, ele conhece o outro. Então, eu sei que você já assistiu. Ele colocou aqui Game of Thrones, o Ned Stark, da casa Stark. O Ned era um planejador. Era porque ele morreu, tá, gente? O Ned morre na série. Crise. Se você tá assistindo, spoiler já... valeu mesmo, obrigado. Mas ele morre lá no final. Mentira. E olhando para esse planejador, talvez a gente
você que tá assistindo, você identifica isso na sua casa, né? A minha esposa, ela é muito planejadora também. Então, quando, não sei, com o Willy, quando a sua esposa planeja algo para um final de semana, tá um mês, tá uma semana, 2 semanas planejando aquela, chega no dia, poxa, amor, tinha um encontro da família hoje que já estava marcado, é um aniversário, então a gente vai ter que adiar esse que a gente tinha comentado há 2 semanas atrás para fazer esse. Mano, isso aí é uma sentença. É uma sentença. Mas é legal, porque quando você conhece o método DISC, não, tá tudo bem. Eu já vou falar sabendo que vai dar moído. Sabendo que vai dar moído e tá tudo. Eu vou contorno, já vou com contorno já, né? Já sabe como falar, já sabe como chegar. E é o detalhe da comunicação no casamento. Então, assim, um dominante casado com um planejador, eles precisam conversar muito. Muito. O planejador vai ter que abrir mão um pouquinho dos planos e o dominante vai ter que começar a fazer um pouquinho de planos para eles entrarem no equilíbrio. Senão vai dar problema. Demais. Então, o cara trabalha a semana inteira, ele tá pensando no final de semana dele de jogar um futebol, depois assar uma carne e assistir um filme. Aí o sábado amanhece, ele pega a chuteira, aí a mulher olha para ele e diz: "Você tá indo para onde?" "A gente vai para casa da minha avó." Aí acabou o final de semana do cara. Ou eles vão brigar, ou eles vão pra casa da avó, da esposa, né? Isso é um fato real que um amigo meu me contou. Então, como a gente precisa se comunicar bem? Olha só, você tava falando da Milena, da cheirosinha, da tua cheirosinha, né? E falou sobre como ela gosta que as coisas sejam feitas logo em casa. Eu acho que a grande maioria das mulheres com questões domésticas, elas são assim, executoras. Elas querem que seja feito na hora. E qual é a hora? É a hora delas. É exatamente, é imediatamente. Rony me fala assim: "Amor, você lava as louças?" Eu falo: "Amor, eu lavo." "Então vai lá." "Não, vida, eu vou lavar, mas deixa o filme acabar. Ou deixa eu fazer tal coisa, ou depois da sobremesa." Ela quer que as coisas sejam feitas na hora. E aí eu não sei se sua esposa é assim. Quando a Rony me pede alguma coisa, cara, todo mês ela fica me lembrando. Todo mês. Ela quer que o negócio seja imediatamente. E eu quero fazer no mês que eu quiser fazer. Então, tem coisas que demoram lá em casa. Pela série de atribuições que a gente tem, né? Tem coisa que demora. Aí eu falo pra ela: "Amor, quando tiver uma coisa assim que é urgente, me fala que é urgente, que tem que ser feito logo, senão eu vou enrolar." E em casa eu gosto de planejar algumas coisas e eu sou meio enrolado mesmo por algumas coisas de casa. Olha só o ponto que você trouxe. Quando for assim, me fala tal coisa. Então, assim, vocês têm o código de vocês, mas antes disso, você teve a percepção de entender o lado dela e ela entender o seu lado. Então, assim, as coisas vão se encaixando, entendeu? Vocês vão se adaptando um ao outro para chegar nesse consenso. E uma adaptação rápida até, porque eu sou casado só há 15 anos. Mas aí, talvez as pessoas que estão assistindo, com certeza, elas passam por isso. Lá em casa não é tanto de lembrar mês a mês. Mas ela todo dia, né? É imediatista na hora. Então eu chego... Menos tempo de casamento, né? 2 anos agora. Então eu chego, a gente volta juntos. Eu chego, eu quero, poxa, esticar a perna aqui, vou abrir aqui o Insta que eu não olhei ainda, vou ler uma parada. Ela, não, já vamos chegar, já vamos colocar as panelas no fogo. E aí um já banha, enquanto o outro já vai lavar na louça do dia seguinte, tal. Então, a gente vai se adaptando. Não, tá tudo bem. É o perfil dela e eu vou amá-la dessa forma. Até porque eu não sou besta. Mas você falou dos personagens, mano. E um pouco na minha ignorância, eu destacaria a Michelle Obama. Então, quando a gente olha pro Obama e quando você tem o conhecimento do DISC, conhecimento do método DISC, você começa a julgar as pessoas, né? Aquele ali, ele é comunicativo, então ele é influenciador. E eu olho pro Obama e vejo esse cara comunicativo, esse cara que influencia. Quando eu olho pro Trump, eu já vejo um cara que executa, que faz acontecer. Sim. Total. E a Michelle, por trás, por poucas coisas que eu possa ter lido dela, eu vejo como é essa pessoa que... A gente vai por aqui, a gente vai seguir nesse caminho e a gente vai... mais calmo, apaziguador. Por esse lugar mais estável. A gente vai planejando, a gente vai fazendo assim. Se der tudo errado daqui, a gente tem mais esses 3 caminhos. Então, vejo ela complementando alguém que é comunicativo, né? Sim. Show de bola. E aí, a gente vai, então, pro último perfil. A letra C do DISC. O C de conformidade é o perfil do analítico. Então, esse é o analista. O analista, ele... Por que o C é de conformidade? Porque ele faz as coisas conforme as regras. Tem que ser do jeito certo.
tem que seguir o parágrafo 3 do artigo 2º. Exato. Tem que ser do jeito que escreveram o negócio. Ele compra uma parada, ele vai ler o manual de instruções para fazer do jeito certinho. Eu fiz isso muito recentemente. Aí, ó, tô falando. O cara leu o manual de um micro-ondas. É só pôr o alimento lá dentro e apertar o botão. O cara foi ler o manual. O cara que o dominante. Não vou ler esse negócio. Só vai lá e faz, só vai lá e usa o micro-ondas. Todo mundo tem esse negócio que não precisa ler nada, não. E esse cara é o... Quando eu olho pra esse perfil do analítico, é o cara que... Cara, eu vou tirar férias esse final de ano. Na minha empresa vai ter um recesso aí de Natal e Ano Novo. Então, a semana que eu pegar, eu vou pra Natal. Vou pra Natal, solzão de Natal. Mas esse cara, ele coloca umas 2, 3 blusas de frio, porque vai que... Né? Vai que... Aonde, mano? Vai passar frio em Natal, Exatamente. mano. Mas esse cara, ele leva, né? Bom, pronto, ó, nós 3 viajamos. Você levou o quê? Uma mala. O Will levou uma mochila. Eu levei uma mochila e uma mala. Porque exatamente isso. E chegou lá, tava um frio absurdo. E eu precisei usar as coisas que eu levei, tá vendo? Viagemzinha massa, né? Saudade daquele cachorro quente de São Paulo. O prensadão, né? Prensadão de São Paulo. Prensadão. Se você nunca comeu um prensadão em São Paulo, Tá confirmado. eles pegam o cachorro quente e prensem a massa, vira um papel, né? Vira um Coloca papel. de tudo, né? Inclusive a sujeira do pano, tudo que... Tava um pouco insalubre aquele dia, né? Vamos lá, então. O analítico. O analítico, ele segue um padrão de qualidade. Ele é cuidadoso, ele pensa objetivamente. Ele pensa numa melhoria contínua, ele tem uma opinião equilibrada. Quando o analítico vai falar alguma coisa, faz sentido ouvir o que esse cara vai falar. Porque ele não fala qualquer coisa, ele fala depois de pensar, depois de ponderar. Ele dá uma opinião, às vezes, muito assertiva sobre o que ele está falando. Porque ele gosta de fazer as coisas da forma certa. E a forma certa, às vezes, é demorada, mas é o certo. Então, faz sentido ouvir essa pessoa. No começo você falou, quando você entrou nesse perfil, de regras. E eu acho que é a palavra que define bem, assim. O analítico, ele precisa de regras e ele executa as regras com facilidade. Então, se você der fundamentos para esse perfil, ele facilmente vai dominá-los. Então, por exemplo, você quer fazer um ambiente dar certo com base em regras, passa para esse perfil. Porque ele vai fazer as regras funcionarem. Sim. Todo mundo que está ali naquele ambiente vai seguir as regras. Se depender, né, dele, num papel de liderança, num papel de organizador daquele contexto, ele vai fazer as regras funcionarem. Sim. É interessante se a gente pudesse separar esse perfil, o perfil do analista com o perfil do planejador, eles estão focados em tarefas. O perfil do comunicador com o perfil do executor, eles estão preocupados em ir lá e fazer. Reformulando, né? O analista, ele faz da forma certa. O planejador, ele faz da melhor forma possível. O comunicador, ele faz junto com as pessoas. O executor, ele vai lá e faz. Todos nós temos os 4 perfis. Todos nós temos um que vai predominar mais que o outro, mas a gente pode desenvolver esses perfis em nós, né? O analista, então, ele é essa pessoa que preza pela conformidade, tem que ser certo, e aí tem coisas a serem observadas, né? Tem pontos limitantes. Ele corre pouco risco. Então, ele só faz alguma coisa se ele controla as variáveis. Ele não vai se arriscar muito. É perfeccionista, né? Então, se eu tenho um plano e é um cara que trabalha com metas. Não, tem um plano. Então, se alguma coisa deu errado aqui, não, eu vou corrigir aqui. Ele já tem um plano B. Exato. Também, ele já pensou numa outra. Aí eu já vou para um seguinte passo. É o cara da excelência. Ele é um cara lento. Um cara tem pressa. Ele quer que as coisas saiam conforme ele pensou. Conforme foi o combinado e conforme dará certo. É o cara da análise. Não, calma, respira. Aí imagina o executor com esse cara analítico aí. Se ambos estiverem bem intencionados, vai dar certo, porque é um casamento perfeito. Um complementa o outro. Mas isso tem que estar claro na mente deles. Sim, sim. Ele por ser perfeccionista, ele se cobra muito. Então, às vezes ele tem que fazer uma tarefa, entregar alguma coisa, ele vai entregar quando tiver top. Então,
às vezes ele vai demorar para entregar isso. Ele tem uma crítica muito alta para com as outras pessoas e com ele também. E aí, por exemplo, identificando esse perfil e sabendo que você precisa de um pouco mais de agilidade, uma meta é muito importante para esse perfil. Um prazo, sabe? Delimitar. Porque se ele fica livre, ele vai fazer da melhor maneira possível. Então, ele vai atrás de detalhes, ele vai embasar tudo. E, às vezes, precisa ser feito com agilidade. O executor, não. Ele já vai fazer de cara. Então, geralmente, ok, uma meta é importante para todo mundo. Eu vejo assim, pelo menos. Para o executor também, mas para o analítico talvez seja mais fundamental ainda. Sim. Ou não, ou se a intenção é deixar né? ele fazer da melhor forma possível, deixa sem a meta também. Todo perfil tem que ter o seu equilíbrio, né? Então, Exato. o executor só fazer, vai dar ruim. Exato. O analista só analisar, fazer tudo, vai dar ruim. Mas aí é bom a gente ter esse conhecimento para você como gestor, cara, eu tenho que saber pressionar esse cara e cobrar desse cara. Eu não posso cobrar desse analítico como eu cobro de um executor. Eu vou cobrar para ele ir lá e fazer acontecer. O analítico, eu tenho que colocar uma cobrança mais diferente, senão ele vai espanar. A mesma coisa em casa, né? Às vezes a sua companheira ou seu companheiro, ele é esse cara analítico e você não tem paciência. Não, até quanto tem que ser desse jeito? Até quanto tem que seguir nesses pontos? E aí, ao mesmo tempo, você tem que identificar, não, ele é analítico, mas se ele analisar demais, ele vai procrastinar. Amor, você tem 3 meses, e aqui é um colega meu, tá? Tem 3 meses, você fala, vai pra academia. Tá analisando demais. Mas como é que eu vou cobrar? Vai logo, faz a matrícula e vai. Não, amor, vamos lá semana que vem? Vamos lá na outra semana pra ir lá fazer acontecer. Então, às vezes, quando eu não tenho essa ciência, não tenho esse conhecimento, eu vou lá, estrago a parada e faço um auê. Quando eu poderia contornar e lidar melhor com aquela situação, tendo conhecimento da pessoa que eu tô me relacionando, né? Legal. Um personagem que você colocou aqui é a Hermione do Harry Potter, né? Eu queria falar sobre ela, ainda bem que você falou. Pode falar. Eu sou muito fã de Harry Potter, né? Por quê? Trazendo já pro meu perfil planejador estável, que gosta de roteiros, o Harry Potter ele tem um roteiro muito perfeito, que as coisas se encaixam muito bem. São 7 ou 8 filmes? Alguém sabe? 8, né? Isso. São 8 filmes. E desde o primeiro as coisas fazem sentido, estão interligadas. Inclusive eu percebi isso em mim recentemente, que eu gosto de roteiro, sabe? E os filmes e as séries que eu mais gosto, que eu mais vejo assim como algo bem elaborado, são com essa característica de roteiros muito bem planejados. E a Hermione, ela tem um perfil analítico, porque em todo momento são os 3 principais personagens, né? É o Harry Potter, né? O Rony e a Hermione. Em todo momento ela traz embasamento, porque ela é a que mais estuda. Eles estão numa escola de bruxos e ela meio que domina a matéria, sabe? Então, assim, não, isso aqui não vai acontecer porque é assim, assim, assado. E aí, o Harry, ele já é mais executor. Ele quer ir lá, ele é justiceiro e tal, ele quer ir lá e fazer as paradas. Só que ela tem o plano, entendeu? Então, ela é, inclusive, o meu personagem favorito de todo esse filme. E ela é muito inteligente. Legal, analista. Show de bola. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar o teste para as pessoas, né? Vai mandar o roteiro para as pessoas vão poder fazer o teste, aquelas que se inscreveram previamente, deixaram lá o seu e-mail, você vai receber o teste, vai fazer o teste. E talvez você perceba que o seu perfil não seja o perfil ideal para aquilo que você desempenha ou para as relações que você tem. E aí? Tem como mudar o perfil? Tem como ajustar de alguma forma? O que vocês acham? Acho que o primeiro ponto é entender que, cara, você provavelmente agora está fazendo uma autoanálise, eu tenho um perfil X. Não existe um perfil melhor ou pior do que o outro. Não existe um maior ou um menor. Existe o perfil ideal no lugar correto. Então, quando eu paro para pensar, um exemplo eu tenho o CEO de uma empresa e esse cara, ele é o planejador, é o cara estável, perfil estável, então ele planeja, ele sonha, ele almeja, ele quer se tornar uma cidade. Mas esse cara, ser um analítico, ser um analista, beleza, você quer se tornar uma cidade, mas a gente vai seguir esse ponto.
Então, o sonho sem o analítico não daria certo. Mas também sem a influência, o influente, o comunicador, também não ia acontecer. Então, eu preciso de alguém que tenha uma liderança, que seja gente boa, que saiba se comunicar com as pessoas para influenciar e para motivá-las a realizar e a cumprir esse sonho. Mas tudo isso sem executar, sem aquele cara que tem um perfil dominante de executar, também não faz acontecer. Então, percebam que cada um dos pontos são relevantes, né? Cada um tem a sua importância, desde que esteja no lugar correto. Todos os pontos são importantes, todos os perfis são importantes e todas as pessoas possuem todas essas características, porém, algumas mais em evidência. Então, é importante eu saber, dentro, por exemplo, da minha função na empresa que eu trabalho. Será que o meu ponto que está mais em evidência, né? Será que o meu perfil em evidência faz sentido com a função que eu estou exercendo? Será que dentro da minha casa, com a minha família, faz sentido eu agir dessa maneira, com esse perfil em evidência? Como que eu tenho que me esticar? Como que eu tenho que me esforçar para se adequar mais àquele ambiente? Será que eu consigo essa adaptação no meu trabalho com essa função? Então, assim, é importante o questionamento também se aquilo é para você ou não. Se você, de fato, vai conseguir se esticar a ponto de cumprir com sucesso aquela função. Depende do ambiente, depende da tarefa, né? Então, vamos, a título de exemplo, pega um vendedor e pega um gerente financeiro. O vendedor, ele precisa de um perfil comunicador e executor. O gerente financeiro, ele precisa de um perfil de mais cautela. As coisas precisam ter uma conformidade, ele precisa seguir regras. Tem números, tem coisas que ordenam aquilo. Então, imagina eu colocar um comunicador, executor, para cuidar das finanças de uma empresa. Ele não está muito preocupado se está do jeito certo. Ele está preocupado em entregar o demonstrativo de resultados para o chefe dele. Ponto final. Entregar dentro de um prazo, entregar rápido. Então, as pessoas precisam ser colocadas nos lugares certos. E, às vezes, você não está no lugar certo. Você, de alguma forma, precisa olhar para o seu perfil e desenvolver aquilo que você tem de desafio e tem de desenvolver para executar melhor a sua tarefa. Então, eu olho para o que eu desempenho hoje aqui no Centro de Mediadores e percebo que eu tenho que desenvolver outras competências e habilidades que são mais naturais em outros perfis. É o desafio que eu tenho, né? E aí, cada pessoa, ao fazer seu teste, eu aconselho e motivo a olhar para si mesmo. Olhe para suas relações, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua função, olhe para cada demanda que você tem e qual é o perfil ideal ou qual a competência você tem que desenvolver para que esse trabalho seja feito de uma melhor forma. Então, eu acho que para isso que serve esse semicast, para trazer essa reflexão do tipo, eu sou a pessoa certa no lugar certo? Se não for, o que eu tenho que fazer? Como melhorar, né? Como eu posso agir para que isso seja cada vez mais natural e eficaz, né? E se me permite, mano, eu anotei algumas ações que eu já comecei a colocar em prática para justamente, beleza, eu me casei e a minha esposa, a minha companheira ou meu esposo esperam um comportamento de mim, um perfil que eu não tenho. Como desenvolver esse perfil na minha casa? Como desenvolver esse perfil com os meus amigos para que eu tenha um relacionamento mais saudável? Como eu já estou trabalhando em uma empresa onde se espera de mim um executor, mas eu sou um planejador. Como desenvolver? E aí eu anotei aqui algumas ações rápidas. Então, para esse cara que é o planejador, como é que você faz para se tornar um pouco mais planejador? Para 1 hora por semana para olhar para o futuro. Então, você pega ali na sua semana, na sua segunda-feira, pega aí na sua quarta-feira, cara, 1 hora aqui, deixa eu planejar o meu futuro. Às vezes minha esposa espera mais de mim, que eu seja esse cara que planeja. Amor, vamos sentar aqui e vamos planejar junto o nosso próximo ano, o nosso mês de dezembro. Então, pare 1 hora, chegue no seu chefe, pare 1 hora e planeje. Toda semana, tire essa hora que você naturalmente vai desenvolver e vai aumentar esse percentual do planejador. A gente também tem o perfil analista. Como é que eu faço para desenvolver esse lado mais analista? Separa um período na semana para planejar as suas metas. Então, cara, como é que vai ser minha semana? Vai ser produtiva? Minha semana vai ser produtiva desde que eu faça isso. O que eu tenho que cumprir, né? O que eu tenho que cumprir? Faça isso, desenvolva. 1 hora por semana, que naturalmente você vai encontrar esse equilíbrio. A gente tem o dominante. Então, se dê metas e objetivos a realizar. Então, cara, eu tô falando desde o começo do ano que eu vou entrar na academia.
essa semana eu vou me matricular. É uma meta. Me matriculei. Na próxima semana eu vou 2 vezes. Mesmo que já esteja em novembro. Mesmo que já esteja em novembro. No penúltimo mês Nunca do é ano. tarde, né? Mas se dê metas. Cara, a minha meta dessa semana é fazer a minha matrícula. Eu tenho aí até a próxima quarta-feira para fazer a minha matrícula. Fiz a minha matrícula, minha próxima meta é qual? É uma vez na semana? É 2? Se dê metas. A minha meta é o quê? Cara, se eu preciso ser mais pontual no serviço, a minha meta é não chegar atrasado nenhum dia essa semana. Se dê metas. A minha meta essa semana é elogiar minha esposa 3 a 4 vezes por dia ou 3 a 4 vezes na semana. Se dê metas que naturalmente você vai desenvolver esse perfil de executar. E por fim, a gente tem o perfil influente, o comunicador. Então, planeje e agora faça ações para ajudar pessoas. Às vezes você olha muito para si, eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, analisar, planejar, mas como é que eu posso desenvolver esse lado mais comunicativo? Se reúna com pessoas, marque no seu serviço de almoçar com uma pessoa, marque de sair com um amigo, marque um jantar com amigos especiais para desenvolver esse seu lado. Então, são algumas ações, né, dentre outras que podem ter. Mano, seja mais intencional nas suas conexões, né? Porque como ele faz conexões com facilidade, ele vai chegar e começar a conversar com a pessoa. Mas ele pode ser mais intencional com base nos seus objetivos, com base nos objetivos da empresa, com base nos objetivos do setor que ele trabalha. Então, crie essas conexões trazendo para os seus objetivos, remetendo... Sabendo onde quer chegar, exatamente. né? Isso. Se ele tem a intenção de casar, ele precisa ser intencional. Né? Exatamente. Se relacionar com alguém, por exemplo. É isso aí. E que ele não vai falar que o Instagram dele é Lucas Freitas. Não vai. Arroba Lucas Freitas. Não, já nunca diria isso. E aí, últimas palavras, últimas considerações pra gente finalizar nosso semicast. Eu gosto de sempre trazer para o autoconhecimento, né, a importância do autoconhecimento. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios desse podcast. Então, assim, sempre tenha esse pensamento, né? Falando com as pessoas de casa, de que autoconhecimento nunca é demais. O que você puder aproveitar de ferramenta para isso, aproveite, coloque em prática, porque vai te fazer crescer, vai te fazer alcançar suas metas, seus objetivos e ser uma pessoa melhor a cada dia. Legal. Top. Eu quero, primeiramente, de novo agradecer pela oportunidade e dizer que conhecimento é vida. É tão gostoso, gente. Eu quero que vocês saiam daqui como eu fiquei ao me aprofundar um pouco mais no método DISC. Do tipo, cara, pronto, zerei a vida. Vou para uma entrevista. Essa sensação também. Eu vou para uma entrevista, vou começar a conversar com o cara. Se o cara é muito objetivo, opa, o perfil desse cara é executor, então eu vou ser objetivo. Se o cara ele é mais comunicativo, fala muito, então eu também vou ser comunicativo. Dentre outras coisas, eu quero conquistar uma menina, poxa, deixa eu entender o perfil dela aqui. Então ela gosta, ela é analítica, então vou analisar, vou ter calma, vou ser minucioso com ela. Então o conhecimento do método DISC, cara, vai fazer do meu casamento algo melhor, vai fazer do meu relacionamento com o meu gestor algo melhor e vai potencializar os meus resultados. Então quando eu fiz e eu fui conhecendo, eu falei, caraca, hoje eu sou executor, mas eu preciso um pouco dessa influência, eu preciso um pouco olhar para as pessoas, eu preciso um pouco desse equilíbrio. Então, saia daqui querendo se aprofundar nesse teste, querendo conhecer cada vez mais o método DISC, porque naturalmente nós queremos ter os seus feedbacks. Cara, obrigado por aquele semicast, porque a minha vida mudou e os meus relacionamentos dali para frente foram outros. Então, gratidão. Show de bola. Gratidão, galera, por esse papo gostosinho. Que papo massa. Gostou também? Muito bom. Gostei também. Gratidão você que acompanhou até aqui e siga o nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito aí, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe esse semicast com mais alguém, fique de olho nos cursos do Centro de Mediadores, estude, se desenvolva e melhore sua vida com a ferramenta DISC. A minha motivação a você é que faça o teste comportamental, você que se inscreveu e vai receber esse material aí, e mude alguma coisa que é relevante para você. Um grande abraço, nos vemos no próximo CMCast.